Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Remodelado da Luz da Bíblia. E no vídeo de hoje a gente vai continuar, vai ser o último episódio, o episódio 3 da nossa série Vitória sobre o Inimigo. Nesse tema, no nosso subtema de hoje, vai ser expansão do território. Mas antes, vamos começar? Então, nossa leitura bíblica do vídeo de hoje vai continuar se passando em Números no capítulo 21. Porém, os versículos que a gente vai trabalhar hoje vão ser um pouquinho diferentes. Vamos começar do versículo 32. Depois mandou Moisés espiar a Jazer. Tomaram as suas aldeias e desapossaram os amorreus que se achavam ali. Então voltaram e subiram o caminho de Bazã. E Og, rei de Bazã, saiu contra eles. Ele e todo o seu povo, a peleja em Edrei. Disse o Senhor a Moisés: não o temas, porque eu o dei na tua mão. A ele e a todo o seu povo e a sua terra. Falhas como fizeste Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom. De tal maneira o feriram a ele e a seus filhos e a todo o seu povo, que nenhum deles escapou, e lhe tomaram posse da terra. O primeiro ponto que eu queria chamar a atenção de vocês é espiar. Então tem uma regra assim na peleja que vai se estender em todo o Velho assim, Testamento quando nós vemos peleja, é espiar a terra. Então aquele povo tinha que espiar a terra, saber como aquela terra era, saber o que se passava lá, como era o exército do inimigo. E Moisés manda pessoas até aquela terra para espiar. Então nós precisamos saber como que o inferno trabalha, o que ele usa dentro de nós para desencadear efeitos adversos, efeitos negativos, para que nós fazemos guerra, mas sabendo por que nós estamos fazendo guerra, saber aquilo que o diabo quer roubar de nós. Então tudo isso se chama espiar. Nós precisamos nos avaliar e saber quais são os pontos que o diabo ataca, quais são os nossos pontos positivos, os negativos na peleja, trabalhar em cima desses pontos negativos para que nós saibamos o que fazer. Então nós precisamos espiar essa terra que o Senhor já tem nos dado. Nós precisamos espiar, né, fazer essa autoavaliação, se examinar nós mesmos na nossa vida espiritual e saber aquilo que o diabo está usando para transformar no nosso coração uma revolta contra Deus ou uma guerra indevida, coisas ilícitas. Mas nós também precisamos estar atento e saber que Israel desapossou. Ele desapossou aquele povo das suas cidades. Desaposse aonde o inimigo está tendo morada, aonde o inimigo ali está tendo liberdade de fazer o que ele quer. Desaposse o inimigo da sua vida espiritual. Desaposse o inimigo que está ali muitas vezes fazendo guerra contra Deus. Saiba onde o inimigo está localizado. Saiba o que o inimigo está usando para fazer guerra contra Deus dentro de nós. Então nós devemos desapostar, tirar, mandar embora, exterminar de dentro de nós tudo aquilo que o diabo usa como uma ferramenta na mão dele que está dentro de nós. Então nós precisamos desapossar aonde o inimigo está montando ali as tendas dele, aonde ele está ali armando o exército dele dentro dos nossos corações. Não podemos aceitar que o inferno mande e habite dentro de nós. Então nós precisamos desapossar os inimigos, assim como aquele povo fez. Depois mandou Moisés espiar a Jazer, tomaram suas aldeias e desapossaram os amorreus que se achavam ali. Também tem um ponto que, como a gente sempre fala dele em todos os episódios, que é a peleja. E eu vou reler o versículo 33 para a gente saber o que isso significa. Então voltaram e subiram o caminho de Bazã, e Og, rei de Bazã, saiu contra eles, ele e todo o seu povo, a peleja em Edrei. Então nós precisamos saber que vamos sempre estar, enquanto nós estivermos aqui na terra, nós vamos estar na peleja contra o inferno, na peleja contra hostes espirituais que são da maldade e querem roubar, querem defraudar a nossa vida espiritual. Então nós precisamos nos manter firmes no Senhor e realmente tomar posse daquilo que já é do Senhor dentro de nós. Nós devemos saber que nós estamos na peleja, que nós não estamos para brincadeira, nós não podemos brincar, nós não podemos vacilar. Então nós precisamos nos manter firmes no Senhor. Um outro ponto que eu também quero falar com vocês da peleja é não temas. E isso se encontra no versículo 34. Disse o Senhor a Moisés: não o temas, porque eu o dei na tua mão, a ele e a todo o seu povo e a sua terra. Falhas como fizeste a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom. Nós não devemos temer
aquilo que o diabo traz para nós. Nós não devemos temer as estratégias, o exército inimigo, nós não devemos temer aquilo que o diabo usa contra nós, mas precisamos ser vigilantes, prudentes e ter o discernimento de saber que nós não podemos aceitar, nós devemos desapossar, rejeitar, ferir o inimigo. E como eu falo, o inimigo não é humano, mas o inimigo são principados e potestades que estão ao nosso redor. Então, nós precisamos sim nos manter firmes, porque o Senhor sempre fala ao longo da Bíblia: não temas, não temas, não temas, não temas, porque esse é o mandamento do céu para nós, nós não devemos temer. Não tema a ação do diabo, se blinde espiritualmente, mas não tenha medo daquilo que ele pode fazer, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Nós vamos vencer o diabo pelo poder do Espírito Santo, pelo poder da palavra e pela obediência ao Senhor. Então não tema as retaliações, não tema as batalhas, saia vitorioso daquilo que o Senhor já te colocou para fazer. Saia vitorioso em cima dessas situações que vêm para nos afligir. Pois lembre-se, nós temos uma promessa, nós temos a promessa de Deus que nós vamos sair vencedores. Ele fala: vocês vão vencer o mundo assim como eu venci. E isso também nós vemos nessa promessa que o Senhor tinha dado a Moisés. O Senhor falou a Moisés que não era para eles temerem, porque Deus já tinha entregado aquele povo nas mãos de Moisés, nas mãos do Israel. Então nós não podemos temer o diabo, temer o inferno. Nós precisamos sim fazer guerra, batalhar contra Satanás e contra as astutas ciladas dele, porque só assim nós teremos o alcance, a vitória, conseguir aquela promessa do Senhor, porque ele já nos entregou, mas nós devemos confiar nele. Deus prometeu que os israelitas iam vencer aquele povo. Nós temos as promessas que Deus faz na nossa vida, então nós devemos confiar e sim se blindar do Senhor, para que nós venhamos fazer guerras lícitas e sair de lá vitoriosos. Também podemos perceber o ponto: fira o inimigo. Não deixe que ele passe desapercebido assim, sabe, não fazendo questão dele. Não, fira Satanás. Fira aquela área que o diabo tá lá colocando as mãos, te deixando aprisionado, viciado, escanteado. Não, fira Satanás. Fira seu inimigo, fira o inferno que está ali dentro de você fazendo guerra contra o espiritual. Fira tudo aquilo que é idolatria, fira tudo aquilo que é soberba, fira tudo aquilo que é ali um levante de Satanás contra o altar que você tem a Deus no seu coração. Erga memoriais do Senhor dentro de si. Então nós devemos nos blindar. Rejeite tudo aquilo que é uma arma de Satanás, rejeite tudo aquilo que serve como um espaço para Satanás trabalhar. Fira esse inimigo, fira Satanás com a palavra do Senhor. Também tome posse, né? Como a gente estava falando nesse subtema da expansão no território, tome posse daquilo que o Senhor já tem para as nossas vidas, tome posse daquilo que o Senhor já nos entregou. Não permita que Satanás firme um quartel-general aonde era para ser o lugar do Senhor. Não, que nós venhamos fazer guerras lícitas contra o inferno e que nós venhamos sair vitoriosos, como esse versículo diz. De tal maneira o feriram a ele e a seus filhos e a todo o seu povo, que nenhum deles se escapou, e lhe tomaram posse da terra. Tome posse da terra que o Senhor já prometeu. Tome posse daquela parte espiritual ali do seu coração que está meio caída, que está ali meio capenga. Tome posse. Não abra mão daquilo que o Senhor conseguiu a preço de sangue para nós. Não abra mão, não negocie seus valores espirituais, não negocie seus princípios, mas fira o inimigo e tome posse. Expanda o território espiritual, que o Senhor venha ter todo o nosso coração, que todo o nosso coração venha trabalhar para Deus, e não metade para Deus e 10% para o diabo ou vice-versa, não, que todo o nosso coração, que toda a nossa mente, que todo o nosso corpo, que toda a nossa vida seja do Senhor, trabalhe para os propósitos dele e não para Satanás, que nós não venhamos permitir o quartel do inimigo se instalar dentro de nós, que nós não venhamos permitir as forças malignas das trevas tomar posse dentro de nós. Então espie a terra, desaposse o inimigo, não temas, saiba que você está numa peleja e não é à toa, não é para ficar brincando, mas é para se preparar para a peleja. Tenha a promessa do Senhor dentro de nós e confie no Senhor que Ele é fiel para cumprir o que Ele prometeu. Fira o inimigo, não deixe que Satanás fique ali dançando, fazendo a festa dele dentro da sua alma, e tome posse daquilo que o Senhor já prometeu, porque Ele é fiel e justo para cumprir. Então essa mensagem que eu quero deixar com vocês hoje, que toda essa série de 3 episódios, né, de vitória sobre o inimigo, todos esses pontos, destrua, tome posse, fira o inimigo, desaposse, que tudo isso venha estar dentro de nós e que nós não venhamos abrir mão da nossa vida espiritual por causa de Satanás e dos seus demônios. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a vida de vocês. Tchau!